Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. A Bíblia afirma essa verdade claramente. Um estrangeiro é aquele que não está na sua pátria, no seu local de origem. E um peregrino é aquele que também não está em sua morada definitiva. Pelo contrário, ele está peregrinando, ele está indo em direção a. Ou seja, no frigir dos ovos, o que as Escrituras querem nos ensinar é o seguinte: essa realidade terrena na qual nós estamos hoje não é o nosso lar, não é a nossa morada eterna, não é a nossa casa definitiva. Porém, como diz o pastor Leonard Ravenhill, muitas vezes nós nos deslumbramos com este mundo. Como disse Jesus, se referindo ao povo nos dias de Noé, nós estamos sendo consumidos pela nossa rotina, comendo, bebendo, dando-se em casamento, como está escrito, palavras do próprio Senhor. Isto é, estamos distraídos. Estamos distraídos sendo religiosos. Estamos distraídos dentro da igreja. Como Pedro estava dormindo no Getsêmani junto com outros discípulos, estamos dormindo mesmo quando afirmamos estar na presença do Senhor. Jesus disse para os religiosos: ei, vocês querem coar um mosquito, mas engolem um camelo. Isto é, vocês estão preocupados com o que não deveriam se preocupar e não se atentam para o que deveriam se atentar. E é por esse motivo que a Bíblia constantemente nos alerta. Desperta, ó tu que dormes. Acorda. Levanta. Não deixa a chama apagar. E lembre-se que você é estrangeiro e peregrino. É sobre esta mensagem de despertamento que eu quero falar com você hoje no Café com Fé desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e prepare-se, porque eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Vamos lá. O livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 1, afirma o seguinte: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. Como eu disse, a Bíblia corriqueiramente tem mensagens de despertamento para nós. O apóstolo Paulo fala: desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá em vós. Jesus fala com um homem que achou que tinha todo o tempo do mundo, que falou: os meus celeiros estão cheios e tal. E aí Cristo virou para ele e falou: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que vais apresentar a Deus. Ou seja, Jesus
chacoalhou aquele cara que estava dormindo em relação às verdades eternas. Jonathan Edwards, avivalista norte-americano, certa vez ele orou o seguinte ao Senhor: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Entendendo que é muito fácil nós nos esquecermos do que a palavra nos diz. Então ele ora a Deus pedindo: Deus, grava nos meus ossos, como Jeremias, não é? Que esse fogo queime nos meus ossos, que essa verdade se entronize na minha vida, na minha carne, e não seja só algo professado da boca para fora. E aqui no livro de Isaías é mais uma mensagem de despertamento. Desperte, desperte, ó Sião. Aqui é uma mensagem para o povo de Deus. Desperta, povo de Deus. Levanta, vamos embora. Acorda. É muito fácil, meu irmão, minha irmã, nós ficarmos tão cansados, sobrecarregados, sem tempo, mediante a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que Deus vai ficando em segundo plano, que nós vamos esquecendo das verdades bíblicas, que a nossa carne prevalece em relação ao espírito. Basta fazer um cálculo. Quantas horas nós ficamos aí lidando no mundo, trabalhando, estudando, né? Andando para lá e para cá? E quantas horas também nós ficamos na tela do celular, na tela dos streamings? E compara tudo isso com o tempo que nós ficamos no nosso quarto, orando, que nós ficamos meditando nas Escrituras. Compare e você vai chegar a essa conclusão. Se nós não estamos deixando de lado as verdades eternas. Como disse alguém lá no começo da minha conversão, eu ouvi essa história, que dentro de nós tem dois lobos. O lobo da carne e o lobo do espírito. E sobrevive e prevalece aquele lobo que é mais alimentado. Qual lobo dentro de nós estamos alimentando mais? Como eu disse, para você chegar a essa resposta, basta você parar, pensar e calcular quantas horas você gasta na palavra, em oração e fazendo outras coisas. Mas Deus é misericordioso conosco. Ele não nos deixa ao léu, jogados. Não. E uma prova do seu grande e ousado amor para conosco é que Deus constantemente nos exorta, nos adverte, desperta, acorda, levanta desse sono espiritual. E essa palavra do Café com Fé de hoje que você está ouvindo é uma prova disso. É uma prova de que Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele está usando essa mensagem para falar para você: desperta! Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Volte ao primeiro amor. Conforme Cristo falou para uma das igrejas de Apocalipse, o que tenho contra ti é que você largou o primeiro amor. Então volte ao primeiro amor. Não é tempo de estarmos dormindo, meu irmão, minha irmã. Cristo tem uma missão para nós. Um propósito que Ele estabeleceu desde antes de nascermos. E também Ele está voltando. Aí alguém pode falar: ah, mas eu ouço que Jesus está voltando desde a época da minha avó. Olha, de duas uma. Ou nós seremos a geração que verá Jesus voltar, ou então, cedo ou tarde, nós estaremos diante dele. Porque quando
chegar o nosso último dia de vida nessa terra, nós estaremos diante de Cristo. Aí alguém também pode pensar: ah, que isso? Sai fora, você está falando de morte? Eu nem penso em morte, não. Mas deixa eu falar a Bíblia para você. Lá em Eclesiastes, Salomão fala que é melhor nós irmos num velório do que numa festa, sabe? Porque no velório nós pensamos sobre a brevidade da vida e nós lembramos que não somos eternos nessa terra, que um dia o nosso corpo haverá de tombar. Então é a Bíblia que fala que nós devemos lembrar sobre a nossa brevidade. E se você não quer falar sobre isso, que pena, que ruim. Porque a Bíblia fala que você deve falar sobre isso, pensar sobre isso. Afinal de contas, a pergunta onde você vai passar a sua eternidade é a mais importante de todas. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus te fala hoje. Desperta. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.